Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, vim fazer este vídeo, aleluia, em relação à revelação que o Senhor me mostrou, aleluia, no tempo que a cantora Marília Mendonça e a Paulinha Abelha morreu naquelas tragédias, naquela doença, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, né? Conhecida como missionária Daniela. E eu vim falar o testemunho, né? Que eu já tinha feito esse vídeo, mas em longo no canal. E esse vídeo não vai ser muito longo, amém? Para que as pessoas venham entender, aleluia, o que Deus me mostrou, aleluia. Eu cheguei de um determinado tempo que eu estava orando muito, buscando muito ao Senhor, lendo a palavra todo dia, toda noite, jejuando todos os dias e pedindo a Deus revelação do mundo espiritual. Porém, eu era nova convertida e queria ter experiência no mundo espiritual, amém? Assistia vídeos na internet de pessoas de arrebatamento e eu pedia a Deus todos os dias para Deus me mostrar se aquilo era realmente verdade. E Deus começou a me cobrar para eu buscar. E eu todos os dias eu lia a Bíblia. Começava num livro, terminava, só começava em outro quando terminava um livro. Por exemplo, eu começava no livro de Hebreus, ler a palavra, mas eu só ia para outro versículo quando eu entendesse. Aleluia, o Espírito Santo ia me dando direção naquilo que eu estava lendo. Glória a Deus. Nas madrugadas orando e buscando sem cessar. Aleluia. E quando foi um determinado dia, glória a Jesus, eu perguntei para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me mostra aonde é que está a Marília Mendonça, porque muitas pessoas na internet ficam falando coisas que 90% não é verdade, certo? E eu quero saber a real, se ela foi salva, se ela vai ser julgada. Eu quero saber o que foi que aconteceu, Jesus, com a vida desta mulher, né? E quando eu terminei de falar isso para Jesus, eu continuei lendo a palavra, continuei meditando naquilo que eu estava lendo, e do nada eu acabei adormecendo, aleluia. E quando eu adormeci ali, que no caso eu estava lendo no meu quarto, né? E quando eu adormeci ali, eu ouvi gritos de horror, de pessoas pedindo socorro, de pessoas me ajude, isso, aquilo. E eu fiquei procurando, né, da onde estava naqueles gritos, na visão que Deus me deu, certo? E quando eu olhava a igreja para a palma da minha mão, eu vi o rosto das pessoas que estavam lá no abismo, sofrendo, certo? Por isso que eu digo com toda convicção, sem medo, aleluia, porque tudo que a gente fala, a gente vai dar de conta do juízo final. A palavra do Senhor diz que a gente nem pode aumentar e nem diminuir, né? E nem pode ser sim, sim ou não, não, porque passando disso é procedência maligna. Por isso que o que eu estou falando, estou tendo convicção, né, do que eu estou passando para a igreja e para as pessoas também que não servem a Deus, né? Quero falar para todos que o inferno é real. A Marília Mendonça está lá sim, porque o Senhor me mostrou. Eu posso dizer com todas as letras, com toda a confirmação, porque Jesus me mostrou. Não foi o homem que me falou que eu tenho que mentir, não. Estou falando porque o Senhor me mostrou. E ela está gritando bastante, pedindo socorro, me tira daqui. Tinha muitas pessoas gritando, lógico, mas o Senhor permitiu eu ouvir mais o grito dela, porque foi isso que eu tinha pedido para o Senhor. Era onde ela estava, aonde ela estava. E Jesus me mostrou que ela estava lá, no lugar de tormento. Para quem não sabe, não é a primeira arrebatamento que Deus me mostra, não é a primeira visão. Quando eu começo a buscar a Deus, jejuando, lendo a Bíblia, orando, o Senhor me leva lá. O Senhor manda o anjo me levar lá. Aleluia, glória a Deus. E se eu disser para o irmão que ela está no céu, eu estou mentindo. Ela não está no céu, ela está no inferno sofrendo, ranger de dente, pedindo misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E sobre a Paulinha Abelha, ela está lá também. Porque quando eu orei por ela, para Deus tirar ela daquele hospital, na época que a família estava pedindo oração nas redes sociais, eu
de madrugada eu orei para ela. Eu disse, Jesus, vai de encontro daquela mulher que está internada. Tá a família pedindo oração nas redes sociais para que ela venha ser curada dessa enfermidade, venha, né, dar pronunciamento do trabalho dela. Porque a gente temos que orar até pelos presidentes. A palavra do Senhor manda a gente orar até pelos presidentes, orar pelos nossos inimigos, até que nos persegue. Então, não vi nada demais eu orar por ela. Porque, tem pessoas que vão dizer, mas você estava idolatrando ela. Não, eu orei porque a família pediu oração, entendeu? E a palavra de Deus manda a gente orar um para os outros. E eu orei sim, pedi para Deus interceder pela a Paulinha Abelha, curar ela, tirar ela daquela enfermidade. E Jesus me deu a resposta na madrugada. Jesus me deu a resposta. Eu tive a visão que eu estava num lugar, aleluia, e alguém se manifestava. E quem era esse alguém? Era ela. E o demônio dizia da boca dela, ela já é minha mulher. Para que tu tá orando para ela? Faz tempo que eu quero levá-la. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, como pode? Um negócio tão real, as pessoas não acreditam, fica fazendo chacota, achando que a pessoa fala para ganhar fama, mas as pessoas não acreditam no mundo espiritual porque não morreram ainda. Quando morrer, vai bater de frente com a realidade das trevas, porque também, quem sabe, quem tem o bem também tem o mal, não só existe o bem, né? E eu peguei e olhei assim para aquela coisa feia, demoniada, e disse, ela já é minha, não adianta tu orar por ela não. Olha, essa doença que tá nela, foi eu que coloquei. O demônio disse que tinha colocado a doença na cabeça da Paulinha Abelha. Por quê? Eu não perguntei o porquê. Eu disse, Deus já me deu a resposta. E quando o demônio falou isso na boca dela, que ela já era dele, que ele ia levar ela, que não adiantava eu orar. Aí eu disse, se Jesus permitiu o demônio falar isso pra mim, porque Jesus não vai socorrê-la. Mas eu fiquei calada. E o dia se passou-se. E quando foi às 6h30 para 7h da noite, ocorreu em todos os jornais que ela tinha falecido. Então, foi uma resposta do Senhor para mim. Aleluia. E eu disse, meu Deus, eu fiquei, irmão, eu não estou ficando louca, Jesus. Se eu pedir ao Senhor, o Senhor me deu a confirmação. Então, essa mulher perdeu a salvação. Aí as pessoas ficam, mas Jesus não existe porque Jesus não tirou ela do leito. Gente, mesmo a pessoa estando arrependida ali, a pessoa tem as consequências. Tem gente que diz, mas ela pode ter se arrependido no último momento. Não dá tempo. Ela estava inconsciente. Porque daria tempo sim, quando ela estava saudável, né? Mas ela não quis, né? Compromisso com o Senhor. Preferiu a fama, preferiu o dinheiro, preferiu, aleluia, tá no mundo sendo idolatrada pelas pessoas, que é o que tem mais hoje em dia. Mas, infelizmente, quando os verdadeiros cristãos, lógico, porque tem um rebanho de falso profeta na internet usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, que essa aqui é a verdade, né? Tem muitas pessoas que são famosos, que quer realmente encontrar o verdadeiro Jesus, mas quando bate de frente com os cristãos falsos, não reconhece como os cristãos, vira chacota, essa aqui é a verdade. Amém? Porque ninguém quer pagar preço, ninguém quer orar, ninguém quer ter intimidade sincera com Jesus. A intimidade que as pessoas têm com Jesus hoje em dia é por interesse. Deus não quer esse tipo de intimidade. Deus quer um tipo de intimidade sincera, um arrependimento sincero. Amém? E eu vi ali, quando o demônio se manifestou ali, falou aquilo, eu me acordei, eu digo, Jesus, eu chorei, igreja. Eu chorei como se fosse alguém, família minha, porque é horrível aquele lugar, é triste. Então quem levou a Paulinha Abelha foi os Exu, porque eles falaram que ela era deles e que não adiantava eu orar, porque ela já estava nas mãos dele, fazia tempo que eles queriam levar, certo? Agora já a Marília Mendonça, eu digo com convicção que ela está em tormento no Ardes, porque Jesus me a mostrou, Jesus permitiu. Porque eu estava em consagração. Eu não estava querendo ver para sair espalhando para as pessoas. Fulano, não. Eu estava querendo saber. Porque
Eu sabia que o inferno existia, mas as pessoas têm uma mania de qualquer pessoa que morre já fala que está no céu. Então aquilo ali, né? Você não pode estar julgando, não sei o que, as pessoas têm essa mania. Mas Jesus, ele passa a espada no rebelde. Amém? Jesus só perdoa a pessoa rebelde quando ela está em arrependimento em vida. Depois da morte segue-se o juízo. Como tem um certo evangelho mentiroso aí, falando que as pessoas estão descansando, que não foram julgadas ainda, não está no inferno ainda, não sei o que. Mentira! É mentira. Morreu é 2 caminhos, céu ou inferno. Custo que custar, acredite que acreditar. Quem não acreditar agora vai acreditar depois, porque todos nós vai bater de frente da morte. E Jesus permitiu eu ver, porque Jesus sabe que eu ia falar para o povo. Porque nós não podemos ser covardes. Os covardes não reinarão reinos do céu. E tem muitas pessoas que estão escondendo isso por debaixo da Bíblia. Sabe que o inferno existe, mas não tem coragem de falar a verdade, porque tem medo do que as pessoas vão falar ou pensar. Né? Mas eu não sou dessas, não. O que Deus mandar eu falar, eu falo. O que Deus me direcionar para eu abrir a minha boca enquanto eu tiver vida aqui na terra, eu falo. Amém? Lógico, dentro da Bíblia. Então, eu vi elas lá. Vi outros famosos também. Mas esse vídeo aqui é só para falar das duas. Amém? Eu vi outros famosos, vi pessoas de minha família, vi pessoas que eu conheço, que convivia comigo, em outras visões que Deus me deu e outros dias que eu estava buscando. Mas este vídeo aqui é só para falar dessa. Por que só para falar dessa? Porque essas outras visões que Deus me deu já é outros assuntos. Amém? E Deus não permitiu eu falar isso aqui agora. Porque já é outros assuntos que quando Deus permitiu eu falar, eu falo. Quando Deus não permitiu, eu tenho que ficar calada. Né? Então, eu acredito que o inferno existe porque eu fui. E as irmãs, que os irmãos não acreditar, não posso fazer nada. Minha parte eu já fiz. Amém? Mas que existe e é um lugar horrível. Você pode ser o ser humano mais corajoso do mundo, mas quando você chega naquela porta terrível do inferno, você quer voltar para trás, você não quer passar para dentro, porque você vê o sofrimento dos outros e você não pode fazer nada. E o que passa pela sua cabeça é que você vai ficar lá, porque você fica ciente das coisas que você fez aqui na terra. Só o Deus Todo-Poderoso para ter misericórdia. Só Ele, que é grandioso e compassivo, Ele amou, mas também Ele é justiça. Né? Tem gente, mas Ele amou, Deus não tem coragem de jogar o filho dele lá no inferno porque Ele amou. Vai nessa que você vai para a porta larga, que é a porta onde entrará muitos. A Bíblia diz que há 2 portas, a estreita, né, e a larga. Né? A larga, ela é chamada de porta larga porque é o caminho que conduz à perdição, é um caminho mais fácil, onde as pessoas vão. Né? E não estão nem aí porque acha que Jesus aceita tudo, né? Jesus pensa que Jesus aceita você da forma que você tá e você tem que permanecer assim. Não é desse jeito. Jesus pode te aceitar do jeito que você tá aí, mas Ele não quer ver você permanecer dessa forma. Tem que mudar. Para poder ter encontro verdadeiro com Jesus, tem que mudar. É igual uma mulher quando está casada com um homem. Ela quer fazer de tudo para agradá-lo. Porque ela sabe que se agradar ele, ele vai amar mais ela. É a mesma coisa a intimidade da pessoa com Jesus. Quanto mais você fazer algo para agradar a Deus, mais Deus vai lhe recompensar. Mais Deus vai te mostrar. Porque este mundo está contaminado. Aleluia. Este mundo está perdido. Perdido. Mas eu digo uma coisa para você. Que Deus não virou as costas para aquele que Ele tem promessa. Para aquele, aleluia, que tem firme, aleluia, firmamento na palavra do Senhor. Porque aonde muitos dizem que não tem jeito, para Deus tem jeito. Mas enquanto está vivo, enquanto há vida, há esperança. Amém? E eu quero deixar aqui essa mensagem para todos, aleluia, que assistirem e que meditem a palavra. Se tiverem dúvida, medita a palavra que o Senhor vai mostrar a verdade. E lembrando, não estou ganhando nada com isso, não estou inventando nada. A única coisa que eu quero ganhar é vocês para Jesus, para que vocês venham acreditar
que o mundo espiritual é mais real do que vocês imaginam. Quando vocês ficam em dúvida, Deus te entende, mas busca porque Deus te amostra. E quando você xinga, blasfêmia, aí Jesus já não faz nada por ti. Porque é triste. Aleluia, é triste. Jesus usar seus servos na terra para alertar vocês que o fim está próximo, que o inferno existe e vocês duvidam. Jesus fica muito triste, ele fica chorando, né? Porque enquanto vocês estão vivos, tem como se arrependerem dos seus pecados, se consertarem dos seus maus caminhos. Mas eu estou fazendo a minha parte como serva de Deus para alertar vocês que enquanto há vida, se arrependa e busca o Salvador, porque sem Ele não somos nada. Sem Jesus não somos nada. Amém? E que Deus abençoe a todos.